Existe uma discussão no sentido de ouvir as propostas que estão sendo levadas e elaborar dentro ali da PEC uma proposta relacionada à desoneração de folha, por exemplo. Eu acho que não é necessário mexer no texto da Constituição para discutir desoneração da folha. Isso é matéria de lei ordinária. Então não precisa mexer na Constituição para isso. Não vamos colocar na Constituição, pelo menos é a minha opinião, lógico que os políticos podem fazer o que quiserem, mas eu pessoalmente acho que você não precisa botar na Constituição algo que pode ser feito via lei ordinária. Agora, politicamente, você pode sinalizar que vai tratar das mudanças na Constituição na tributação do consumo e sugerir mudanças via lei ordinária na tributação da folha. Ok, mas essas discussões, elas incluem, por exemplo, o debate sobre um texto de lei ordinária para desoneração de folha? A decisão é uma decisão que vai ser política. No limite, pode se fazer. Você pode, se você tiver uma comissão mista, a comissão mista pode propor um anteprojeto de lei ordinária de mudanças na tributação da folha. Perfeitamente possível. Você poderia dar para a gente algum exemplo do que pode ajudar a desonerar a folha sem criar uma controvérsia muito grande no ambiente político? A desoneração da folha é uma agenda positiva. Então, a desoneração em si dificilmente vai encontrar resistência política. O que você tem que discutir são duas questões. É como desonerar a folha e como financiar a desoneração da folha. Como desonerar, eu pessoalmente tenho opinião, que é a opinião do Centro de Cidadania Fiscal, mas não é a opinião, não sei qual vai ser a opinião do Congresso Nacional. Eu acho um erro fazer uma desoneração linear. Eu acho que a desoneração da folha, ela tem que ser feita tirando da incidência sobre a folha tributos que não geram benefícios. E isso acontece em três locos, assim, só para explicar. O primeiro são as contribuições não previdenciárias, Sistema S, salário e educação, que certamente deveriam sair da folha. A folha de pagamentos é a pior base possível para esse tipo de contribuição, que não tem nada a ver com o benefício. A segunda são as contribuições acima do teto, por incrível que pareça, porque a contribuição acima do teto ela é um custo que não gera benefício nenhum. É um custo sobre o valor do trabalho do empregado, que não gera nenhum benefício para o empregado, porque o benefício dele é limitado ao teto do salário de contribuição. Então, eu acho que faz sentido discutir a desoneração acima do teto do salário de contribuição. E tem uma terceira mudança, que é você desonerar, na prática, o primeiro salário mínimo dos salários. O que acontece é que uma pessoa que tem uma renda muito baixa, uma renda de um salário mínimo, ou um pouco acima de um salário mínimo, o valor da contribuição para ela é muito pequeno. Porque se ela não contribuir, quando ela chegar aos 65 anos de idade, ela vai receber um benefício assistencial que tem o mesmo valor que o piso do benefício previdenciário. Se for um segurado especial rural, mais cedo ainda, aos 60 anos de idade, ela recebe um benefício sem ter contribuído, cujo valor é igual ao piso do benefício previdenciário, que é um salário mínimo. Então, neste ambiente, o fundo, a realidade é que o valor presente do benefício que a pessoa tem a receber, ele é muito menor que o custo da contribuição. No fundo, o que você está financiando é só o benefício de risco que o formal tem e o informal não tem. Porque o benefício de aposentadoria, na prática, esse trabalhador de baixa renda vai receber de qualquer forma, contribuindo ou não contribuindo. Então, isso justifica você fazer uma desoneração no primeiro salário mínimo sobre a folha, obviamente não só para quem ganha o salário mínimo, Sim, mas no primeiro faixa, salário mínimo, de salário mínimo, né? No primeiro salário mínimo ou para todos os trabalhadores, ou você faz um phase-out dessa desoneração. Não pode ser assim, você ganhou um salário mínimo e meio já não tem benefício nenhum, porque aí você desestimula o crescimento do salário. A alíquota marginal fica muito alta. Mas eu acho que essa é a desoneração que faria sentido na folha, porque ela racionaliza completamente a tributação da folha, ela permite fazer uma ligação unívoca entre contribuição e benefício, ela permite, principalmente se ela viesse junto com a criação de uma renda básica do idoso universal não contributiva, ela permitiria fazer um link claríssimo entre contribuição e benefício, e ela geraria um estímulo para a formalização. O sistema tributário brasileiro hoje, o sistema de contribuição sobre a folha, ele desestimula a formalização tanto na baixa renda, e o grau de informalidade é brutal na baixa renda no Brasil, como na alta renda. Quem é na alta renda é a pejotização, mas no fundo a pejotização é a informalização dos ricos, né? Então,
eu acho que faz sentido, sim, fazer essa discussão sobre a desoneração da folha. E essa proposta teria um impacto fiscal, não, Bernardo? Então, aí o outro ponto é onde você vai financiar, Financiamento. onde você vai buscar o financiamento da desoneração da folha. E essa acho que é a grande questão. Eu, pessoalmente, acho que uma parte do financiamento poderia vir de mudanças na tributação da renda, corrigindo distorções. Mas, de novo, essa é uma decisão que tem que ser tomada politicamente. Perfeito. Agora, o mesmo setor de serviços que costuma bater muito ali na questão de desoneração de folha é o que também mais reclama da alíquota única proposta ali para o IBS, que é um imposto que deve surgir aí com a unificação de todos os tributos que a gente tem hoje sobre consumo. Que perspectivas você vê para ter uma diversidade de alíquotas? Uma primeira questão é se deve ter múltiplas alíquotas. Eu, pessoalmente, acho que não. Obviamente, a decisão final sobre o que vai ser feito é uma decisão política. Eu entendo que não, por quê? Porque toda vez que você tem múltiplas alíquotas, você cria vários problemas. Primeiro, você cria o problema da classificação. Segundo, você gera complexidade para pagar um imposto. Automaticamente, a partir do momento que você tem múltiplas alíquotas... Vou dar um exemplo só aqui. Hoje, no Brasil, a gente está discutindo se software paga ICMS ou ISS. Aí você vai dizer que serviço paga alíquota mais baixa. Aí software é serviço ou é mercadoria? Tá certo? Começa uma outra Começa um discussão. outro tipo de discussão. E a própria mudança da economia vai criando complexidades para você, e inclusive mudanças do ponto de vista tributário. Hoje, isso gera distorções econômicas. Então, por exemplo, hoje você compra carro. Daqui a alguns anos, em vez de comprar o carro, você vai ter um carro autônomo. Você hoje mesmo, você já paga para ter um serviço de Uber, tá certo? Você já usa Uber. Daqui a alguns anos, você vai pagar para ter um serviço de carro autônomo. Você não vai comprar carro e vai pagar por um serviço. Aí a alíquota sobre o carro é 1. Aí, quando eu estiver usando o serviço do uso do carro autônomo, a alíquota vai ser diferente. Por quê? É exatamente o mesmo, a mesma utilidade é a mesma, é andar de automóvel. Por que se eu organizo a forma de andar de automóvel de um jeito, você tem que pagar menos imposto do que se eu ando de automóvel de outro jeito? Não faz sentido, entendeu? Não tem sentido econômico você fazer esse tipo de distinção. Obviamente, tem questões muito pontuais que certamente estão na discussão política que vão ter que ser consideradas, como educação privada, saúde. Essas questões certamente são questões que vão ter que merecer algum tratamento, muito provavelmente vão merecer algum tratamento no Congresso Nacional, mas não é uma questão genérica de que serviço tem que pagar menos do que mercadoria. Por que Netflix, que é serviço, tem que pagar menos imposto do que sapato? Tá certo? Essa é a discussão que tem que ser colocada, não faz muito sentido. Nesse debate sobre cesta básica, porque ele abrange um pouco esse conceito de regressividade, progressividade, justiça social com o sistema tributário, e tem sido muito debatido isso, né? Assim, o fato de ter uma alíquota única de IBS, isso vai impactar, obviamente, nos produtos de uma cesta básica, a população de baixa renda poderia ter um impacto grande para a população de baixa renda. Isso também, na sua avaliação, ainda que tenha essa questão, não valeria uma alíquota diferenciada aí? Não, na verdade, o que gera regressividade é tributar menos serviço. As pessoas não entenderam isso ainda. Eu vou dar um número aqui para vocês entenderem. Tá. Se você pegar a última POF, a cesta básica como proporção do consumo... O que é POF? Pesquisa de POF é pesquisa de orçamentos familiares. É A pesquisa de orçamentos familiares, na primeira faixa de renda dos mais pobres, a cesta básica, que vai até 2 salários mínimos, que é na POF a primeira faixa de renda, é 18% do consumo. Tá. E ela vai caindo até 4% do consumo na faixa de renda mais alta, que é 20 mil e tantos reais. Os serviços, como proporção do consumo tributável, eles são 9% na primeira faixa e 31% do consumo na faixa dos mais ricos. Portanto, a desoneração dos serviços tem um impacto regressivo maior do que o impacto progressivo da desoneração da cesta básica. É muito engraçado que as mesmas pessoas que falam que tem que desonerar serviços falam que tem que ter um sistema tributário progressivo. Mas se você quer ter um sistema tributário progressivo, você tem que tributar serviços. A rigor, você deveria até tributar mais do que mercadorias, mas a gente não propõe isso, a gente propõe que seja uma alíquota uniforme. Por outro lado, tem um trabalho feito ainda com base na POF anterior, que é de 2008, 2009, em que uma pesquisadora de Pernambuco, que para mim é a melhor metodologia que eu conheço, ela fez uma estimativa de impacto por decil de renda da tributação dos bens e serviços, da tributação do consumo. E a conclusão dela é que é basicamente flat.
que basicamente o que a primeira, que em cada decil, muito perto, um pouquinho mais baixo no primeiro e no último decil, e no resto basicamente flat. Tem pouca variação. Muito pouca variação. Por quê? Porque o mais pobre era beneficiado pela menor tributação da cesta básica e o mais rico mais beneficiado pela menor tributação dos serviços. Só que o que aconteceu agora, que a gente viu na nova POF? A participação da cesta básica no consumo caiu em todas as faixas de renda e a de serviço subiu. E subiu muito mais fortemente na última faixa de renda, dos mais ricos. Então, certamente, se ela refizer esse mesmo trabalho com a nova POF, vai dar que a tributação hoje é regressiva, de que os tributos sobre consumo, como porcentagem do consumo, eles vão ser menores para os ricos do que para os pobres. Como é que se trata, então, da questão da progressividade dentro do tributo sobre consumo? Isso é uma coisa importante. Tributo sobre consumo não é o melhor instrumento para tratar de progressividade. Tratar de progressividade é imposto sobre renda. É outro departamento. Mas, na PEC 45, o que se propõe é um modelo que a gente chama de isenção personalizada, que é, em vez de desonerar o produto, desonera a pessoa. Então, a ideia básica é pegar as pessoas que estão no cadastro único dos programas sociais. Nós estamos falando aqui em mais de 70 milhões de pessoas, é um público maior que o do Bolsa Família. Estamos falando de 35% da população brasileira. E essas pessoas, quando elas fizerem as compras, elas vão dar o seu CPF e você vai devolver para elas no mês seguinte, como crédito no cartão dos programas sociais, um imposto incidente sobre o seu consumo com um teto. Obviamente, senão dá muita fraude. E qual seria esse teto? A gente sugere que seja o imposto incidente sobre a cesta básica dos 20% mais pobres. Isso, na prática, para os 10% mais pobres, é um benefício maior que a desoneração completa da cesta básica. E outro ponto, hoje não tem tributação zero sobre a cesta básica. Esse mesmo trabalho da Rosane Siqueira, ele mostra que a tributação dos bens da cesta básica era de 13% do valor da cesta básica. Hoje nós tributamos a cesta básica em 13%, tá certo? Por conta de cumulatividade, por conta do ICMS caindo em CID, etc. e tal. Neste novo modelo, você, na verdade, vai estar dando para os 10% mais pobres um benefício maior do que a desoneração completa da cesta básica. Nós fizemos uma conta, ainda com base na POF anterior, e isso dava um benefício maior, de quase 5 pontos percentuais do consumo de redução do custo para os 10% mais pobres. Seria um benefício cadente até chegar nos 40% mais pobres, e a partir daí seria a alíquota flat para todos os outros. E não tem um problema de financiamento para esse benefício? O ajuste vai ser feito na alíquota do imposto. Isso é uma boa pergunta até, porque a gente fez a conta também. Ainda com a POF antiga, esse número caiu porque a participação da cesta básica no consumo caiu. Mas com base na POF antiga, se você fosse dar a alíquota zero da cesta básica, usando a cesta básica do PIS/COFINS como referência, isso ia exigir uma alíquota 2 pontos percentuais maiores sobre todos os outros bens e serviços para poder financiar essa desoneração. Quando a gente faz esse modelo de isenção personalizada que nós estamos propondo, o custo é meio ponto percentual a mais de alíquota. Ou seja, custa 1/4 do que custa a desoneração completa da cesta básica e é muito mais progressivo, porque eu só é focalizado. Eu estou dando benefício para os pobres e não estou dando benefício para os ricos. Quando eu desonero a cesta básica, em termos absolutos, eu estou dando um benefício maior para a família rica que para a família pobre. Basicamente, a família rica gasta 3 vezes mais do que a família pobre com cesta básica, em termos absolutos. Que política social é essa em que eu dou um benefício em valores monetários 3 vezes maior para a família rica que para a família pobre, que é a desoneração da cesta básica? O que a gente está propondo? Vamos dar o benefício para a família pobre, de forma focalizada, não vamos dar para a família rica, não vamos cobrar o custo para a sociedade, é muito menor, é meio ponto percentual e não 2 pontos percentuais, ou seja, faz política pública de forma eficiente. Então, o que nós estamos falando é o seguinte, olha, desoneração de tributo sobre consumo não é uma boa forma de fazer política distributiva. Transferência de renda, aqui na prática o que nós estamos fazendo é uma transferência de renda vinculada à cobrança do tributo para poder ser feita diretamente pelo comitê gestor do tributo, mas é uma transferência de renda vinculada ao tributo, é muito mais eficiente como forma de fazer política distributiva, até porque é mais focalizado, tá certo? A mesma coisa vale para a política de desenvolvimento regional. Hoje você faz política de desenvolvimento regional com benefício fiscal. Só que benefício fiscal é uma forma extremamente ineficiente de fazer políticas de desenvolvimento regional, por vários fatores. Primeiro fator, vamos olhar aqui o ICMS, que é o grosso dos incentivos, está no ICMS. Primeiro, todos os estados dão benefício, os mais ricos e os mais pobres. Então, que política de desenvolvimento regional é essa em que todos os estados mais ricos dão benefício também? É desenvolvimento, política de desenvolvimento de estado rico,
tá certo? Não faz sentido nenhum como política de desenvolvimento regional. Segundo, normalmente você dá benefício para atrair empresa que não tem vocação para ir para o Estado. Então, São Paulo dá benefício para frigorífico, São Paulo dá benefício para moagem de trigo, fabricação de massas. Quando, sei lá, o frigorífico, se não fosse o benefício, estaria provavelmente no Centro-Oeste, onde está o boi, e a moagem de trigo estaria, sei lá, no Paraná ou no Rio Grande do Sul, onde tem produção de trigo, tá certo? E aí eu tenho o Paraná, o Rio Grande do Sul e, sei lá, Goiás, que dão benefício para a montadora, tá certo? Que talvez seu benefício estivesse em São Paulo. Então eu distorço completamente a organização da estrutura produtiva brasileira, sendo que o frigorífico talvez gere até mais emprego do que a montadora. Tá? Então, só para explicar que a coisa é complexa. Terceiro, os benefícios fiscais que nós temos hoje, eles alcançam basicamente indústria e centro de distribuição. Só que, inclusive, o centro de distribuição gerando enormes distorções alocativas, porque todo mundo monta o centro de distribuição não onde reduz o custo de logística, mas onde reduz o custo tributário, aumentando o custo de logística. Esse é o padrão no Brasil hoje. Tá certo? Esse é o padrão que nós temos no Brasil hoje. E você deixa de explorar vocações. Então, o nosso sistema não permite dar benefício para o setor de serviços, por exemplo, para turismo ou software. Eu quero desenvolver, eu tenho um bom polo para desenvolvimento de software, eu não consigo dar um benefício para desenvolver software. E, principalmente, não permite dar benefício para aquilo que dá desenvolvimento no longo prazo, que é melhorar a infraestrutura e qualificar o trabalhador. A ideia é substituir isso por essa ideia do Fundo de Desenvolvimento Regional, ou seja, ter recursos orçamentários para financiar políticas de desenvolvimento regional. E se os estados usarem bem esses recursos, que vai só para os estados mais pobres. Eu espero que São Paulo não receba nada, lógico, isso é uma decisão política, mas eu espero que São Paulo não receba um centavo desse Fundo de Desenvolvimento Regional. Não faz sentido nenhum, tá certo? E os estados que vão receber, que proporcionalmente certamente vão ser os mais pobres, se eles usarem bem esses recursos, eles vão investir em infraestrutura, em qualificação de trabalhadores, em exploração de vocações regionais, podem inclusive dar subvenção para empresas, mas explorando a vocação regional. E isso pode fazer uma enorme diferença. A gente vai substituir uma política ineficiente de desenvolvimento regional por uma política eficiente de desenvolvimento regional.